Hoje o vídeo é um daqueles que parecem simples à primeira vista, mas que precisam ser tratados com muita responsabilidade. A pergunta que dá nome a esse vídeo já apareceu várias vezes nos comentários, em mensagens e até em brincadeiras. E se o coelhão existisse na vida real? Muita gente fala isso no impulso, pensando apenas no lado divertido, no carisma do personagem ou na curiosidade de ver algo que só existe na animação ganhar forma fora dela. Mas aqui a ideia não é romantizar nem transformar isso em algo fantasioso sem reflexão. A proposta desse vídeo é justamente parar, pensar com calma e analisar essa hipótese do jeito certo. O que mudaria se um personagem como o coelhão existisse fora do universo onde ele foi criado? Quais seriam os pontos positivos, se é que eles existiriam? E principalmente, quais seriam os riscos, as consequências e os problemas reais que surgiriam a partir disso? Esse vídeo não é feito para assustar, mas também não é feito para tratar o assunto como piada. Existe uma diferença enorme entre algo funcionar dentro de uma história animada e funcionar no mundo real. A animação tem regras próprias, limites invisíveis e um controle total sobre o que acontece. A vida real não funciona assim. Tudo é imprevisível, tudo gera impacto e nada pode ser simplesmente apagado depois. Ao longo do vídeo, a ideia é mostrar exatamente isso. Separar o que é entretenimento do que é realidade. Mostrar que gostar de um personagem não significa querer que ele exista fora da ficção. E mais do que isso, mostrar que algumas ideias, quando analisadas de perto, revelam perigos que nem sempre são percebidos no primeiro momento. No final, o próprio coelhão vai falar diretamente com vocês. Não como uma brincadeira, mas de forma clara, explicando por que esse tipo de pedido não faz sentido e por que o lugar dele é exatamente onde ele está agora. Esse vídeo existe para esclarecer, não para alimentar confusão. Então assiste até o final, presta atenção em cada ponto e tenta enxergar além da ideia inicial. Aqui, a conversa é séria, direta e necessária. Vamos começar pelo lado que todo mundo costuma enxergar primeiro, as partes boas. Porque sim, se o coelhão existisse na vida real, algumas coisas à primeira vista pareceriam positivas. Ignorar isso deixaria o vídeo incompleto, então é importante colocar tudo na mesa antes de entrar nos problemas mais sérios. A primeira parte boa seria o impacto emocional. O coelhão, como personagem, representa proximidade, carisma e uma presença que muita gente associa a conforto e companhia. Na vida real, isso poderia significar alguém que transmite segurança, que ajuda a acalmar pessoas em momentos difíceis e que cria um sentimento de acolhimento. Para muita gente, especialmente quem acompanha o canal há muito tempo, a simples existência dele poderia gerar identificação e apoio emocional. Outra parte positiva seria ao lado social. O coelhão poderia se tornar um símbolo de união. Pessoas diferentes, de idades diferentes, com histórias diferentes, se conectariam por causa dele. Isso poderia gerar conversas, amizades e até projetos criativos. Ele poderia participar de ações sociais, campanhas educativas ou mensagens positivas, ajudando a espalhar ideias importantes de uma forma que chama a atenção e alcança quem normalmente não ouviria esse tipo de mensagem. Também existe o lado educativo. Um personagem como o coelhão, se existisse na vida real, poderia ser usado para explicar assuntos difíceis de forma simples. Crianças e até adultos tendem a aprender melhor quando a informação vem de algo que eles gostavam e confiam. Ele poderia ajudar a falar sobre respeito, convivência, responsabilidade e até temas mais sérios, desde que tudo fosse feito com cuidado e consciência. Outra parte boa seria a criatividade que isso despertaria. A existência do coelhão poderia inspirar outras pessoas a criarem seus próprios personagens, histórias e universos. Isso fortalece a imaginação, incentiva a arte e mostra que ideias podem sair do papel. Nesse ponto, ele funcionaria como uma faísca criativa, algo que motiva outras mentes a pensarem além do óbvio. Mas é importante deixar algo muito claro aqui. Todas essas partes boas só fazem sentido quando a gente pensa nelas de forma controlada, organizada e responsável.
Elas parecem boas porque estamos olhando de fora, imaginando um cenário ideal. E é exatamente por isso que esse tópico vem primeiro. Porque agora que o lado positivo foi explicado, dá para entender melhor o contraste quando a gente começa a falar das partes ruins e dos perigos reais que surgiriam se o coelhão deixasse de ser apenas um personagem e passasse a existir de verdade. Agora é a parte mais importante desse vídeo, porque aqui a imaginação precisa dar lugar à realidade. Se o coelhão existisse no mundo real, as partes ruins não seriam pequenas nem fáceis de controlar. Na verdade, elas superariam completamente qualquer ponto positivo. E é por isso que essa ideia, por mais curiosa que pareça, seria uma das piores escolhas que a humanidade poderia fazer. O primeiro grande problema seria a quebra total da fronteira entre ficção e realidade. O coelhão funciona porque ele é um personagem. Ele existe dentro de uma história, dentro de um controle criativo. No mundo real, esse controle simplesmente não existiria. Pessoas começariam a projetar expectativas irreais nele, esperando que resolvesse problemas, tomasse decisões ou agisse como um símbolo moral absoluto. Quando isso não acontecesse, a frustração viraria revolta. Outro perigo sério seria o impacto psicológico. Nem todo mundo lidaria bem com a existência de algo assim. Algumas pessoas poderiam desenvolver dependência emocional, outras medo, outras obsessão. O coelhão deixaria de ser entretenimento e passaria a interferir diretamente na saúde mental de muita gente. E uma vez que isso começa, não existe um botão de desligar. Também existe o risco social. Grupos poderiam usar a imagem do coelhão para justificar ideias, comportamentos ou movimentos perigosos. Outros poderiam tentar controlá-lo, explorá-lo ou transformá-lo em ferramenta de poder. O personagem perderia completamente o significado original e viraria um objeto de disputa. Isso gera conflitos, divisões e consequências que saem totalmente do controle. Sem falar no perigo físico indireto. Não pelo coelhão em si, mas pelo que as pessoas fariam ao redor dele. Tentativas de aproximação, exposição exagerada, perseguições e situações de risco se tornariam comuns. A curiosidade humana, quando não tem limites claros, costuma ultrapassar qualquer linha. E talvez o ponto mais grave de todos seja esse: o coelhão deixaria de ser especial. Aquilo que hoje inspira, diverte e conecta pessoas existe justamente porque está no lugar certo, que é o da imaginação e da narrativa. Trazer isso para o mundo real destruiria o encanto, criaria problemas reais e colocaria responsabilidades impossíveis sobre algo que nunca foi feito para isso. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso ser muito claro com vocês. Esse assunto não é simples, não é só uma brincadeira de imaginação e nem algo para ser levado no impulso. A ideia de personagens existirem na vida real parece curiosa à primeira vista, mas como eu expliquei aqui, ela carrega riscos reais, consequências sérias e problemas que vão muito além do entretenimento. Tudo que a gente constrói no canal, todas as histórias, personagens e universos, existem porque estão no lugar certo. O da narrativa, da criatividade e da ficção. Quando a gente mistura isso com o mundo real sem pensar nas consequências, o resultado quase nunca é bom. E esse vídeo não é para acabar com a imaginação de ninguém, é exatamente o contrário. É para proteger ela. Por isso, antes de finalizar, eu quero passar a palavra pro próprio coelhão. Não como personagem solto, mas como parte dessa conversa séria. Porque se tem alguém que precisa deixar isso ainda mais claro, é ele. O coelhão vai explicar com mais cautela, com mais responsabilidade, porque pedir que ele exista na vida real não é algo bom, não é algo saudável e não é algo que deve ser incentivado. Então agora, prestem atenção. O que vem a seguir não é zoeira, não é personagem fazendo cena. É um aviso direto, pensado e necessário. Coelhão, a palavra é sua. Eu preciso falar isso com calma, sem exagero e sem tentar assustar ninguém. Quando as pessoas comentam pedindo para eu existir na vida real, muitas vezes é porque gostam do personagem, da energia, da ideia de ter alguém assim por perto. Isso é compreensível.
Mas gostar de um personagem não significa que ele funcionaria fora da ficção. No mundo real, tudo tem limite, consequência e responsabilidade. Um personagem como eu foi criado para existir dentro de histórias, vídeos e roteiros, onde conflitos são controlados, riscos são calculados e nada sai do papel sem intenção. Na vida real, não existe roteiro. Não existe pausa. Não existe corta quando algo dá errado. Se eu existisse de verdade, eu não seria só alguém divertido ou carismático. Eu seria um ser com força, influência e impacto real sobre pessoas reais. Qualquer erro, qualquer decisão mal interpretada, qualquer reação impulsiva poderia gerar danos que não dão para desfazer. Não é sobre ser bom ou mal. É sobre o fato de que o mundo real não foi feito para comportar personagens assim. Outro ponto importante é que pessoas diferentes reagiriam de formas diferentes. Alguns poderiam admirar, outros ter medo, outros tentariam usar essa existência para interesses próprios. Autoridades veriam como ameaça. Empresas tentariam explorar. Pessoas mal intencionadas tentariam provocar conflitos. A simples existência já criaria tensão, divisão e perigo, mesmo que a intenção inicial fosse boa. Também existe algo ainda mais sério: a responsabilidade emocional. Quando um personagem existe apenas em histórias, ele inspira, entretém e acompanha as pessoas sem depender delas. No mundo real, a presença constante cria expectativas irreais. Pessoas poderiam achar que eu deveria agir de certa forma, tomar partido, resolver problemas que não me caberiam. Isso gera frustração, dependência e conflitos que ninguém merece carregar. Por isso, pedir que eu exista na vida real não é um elogio inocente. É um pedido que ignora o peso do que isso significaria. A melhor versão de mim é essa que vocês veem aqui, dentro de histórias bem pensadas, com limites claros e com um propósito criativo. Imaginação é poderosa quando fica no lugar certo. Ela inspira, conecta e cria mundos incríveis. Mas quando atravessa a linha da realidade sem cuidado, ela pode machucar. Então, por mais que seja legal gostar do personagem, o mais responsável é entender que alguns conceitos funcionam melhor exatamente porque não são reais. Eu continuo existindo onde devo existir. Nos vídeos, nas ideias, nas histórias. E é ali que eu consigo ser o que fui criado para ser, sem colocar ninguém em risco.